Como é que foi? Foi um depoimento tranquilo. Perguntaram do histórico da minha relação com o Tenente Coronel Mauro Cid. É uma relação próxima, vocês bem acompanharam. A área de comunicação tinha que ser próxima a quem acordava e dormia com o presidente Bolsonaro. O Cid era, como diz o presidente, o telefone do Cid era o muro das lamentações de todos os pedidos do governo. O Cid era o faz-tudo do presidente durante o mandato. Obviamente, quando eu saí do governo, eu me afasto dele. Quando eu retorno para a campanha, a distância ficou um pouco mais maior. Porque evidentemente ele não estava na campanha. Quando fomos derrotados, o Cid, a esposa e a filhinha pequena vêm assistir um jogo da Copa do Mundo na minha casa em dezembro de 22. Não o vi mais depois do Réveillon. Depois começam as crises de imprensa, que foi onde eu fui o gestor das crises. Vocês vão bem se lembrar. Logo quando virou o ano, teve a crise dos móveis do Alvorada. O Cid me abasteceu de informações. Teve a crise das moedas do Espelho d'Água. O Cid me abastecia de informações. Teve a crise dos maus tratos das EMAs. O Cid me abastecia de informações. Teve a crise da utilização do cartão corporativo por parte do presidente e da primeira-dama, quando eles nunca sequer habilitaram senhas para o cartão. O Cid me ajudava com as informações. Mais à frente, na linha do tempo, quando o presidente toma a busca e apreensão no âmbito das vacinas, o presidente liga para mim às 5h30 da manhã e eu pego o avião e vou a Brasília juntamente com os outros advogados e lá encontro o Cid, e o Cid me diz que tinha feito tudo sozinho, que o presidente não tinha nada com isso. Então eu sempre tive uma relação muito amigável, amistosa com o Cid, o que não significa que eu preciso concordar com tudo que ele faz ou tudo que ele fez. Muito pelo contrário. No tema das vacinas, o presidente sempre deixou muito claro a opinião dele com vacinar ou não, muito embora ele tenha comprado e colocado na prateleira toda e qualquer vacina. Com relação às joias, o presidente não deu ordem alguma para comercializar, para vender, o presidente nunca soube que presentes ele ganhava. Eu também, como assessor e gestor de imprensa, eu nunca soube que tinha catálogo, que tinha que classificar. Então o Cid e outros nos abasteceram nesse quesito. Depois, naturalmente, fui me afastando, naturalmente as coisas tomaram outros caminhos e outros rumos, e fui infelizmente surpreendido com a intimação de vir depor aqui. Ninguém gosta de vir aqui, principalmente quem não tem culpa no cartório. Eu não fiz nada. Eu sempre fui um gestor de crise, sempre ajudei as pessoas, sempre fui um amigo das más horas. Quando o Cid foi preso, eu fui visitá-lo na cadeia, em respeito à nossa relação, em respeito ao meu histórico que tinha com ele. Iria de novo, se assim fosse necessário. Fui demandado pelo general Lorena Cid para escrever a neta Gabriela numa competição de hipismo em São Paulo. Nos meses, esse campeonato internacional aqui, no mês de agosto de 23. Eu telefonei para o Dr. Paulo Bueno e o Dr. Paulo Bueno seguiu com a inscrição da Giovana, a filha mais velha, e por uma feliz coincidência ela venceu o campeonato aqui em São Paulo na época paulista. Então recebi uma demanda do general Lorena Cid para inscrever a Giovana no campeonato, e assim se deram os contatos, assim se deram as ligações, se é que elas ocorreram, eu confesso que não me recordo. Em hipótese alguma, houve tentativa de desorganizar, de tumultuar, de atrapalhar qualquer investigação que seja. E eu estou estudando medidas possíveis, inclusive de entrar com ação de denunciação caluniosa, quem quer que seja, por essa tentativa de intimidar
a defesa do presidente. Como é que o senhor vê essa colocação de tentativa de obstrução de justiça? Como é que o senhor avalia isso? Assim, é um tremendo absurdo. No meu caso, é um tremendo absurdo. Eu sempre fui um amigo das más horas, eu sempre estive ao lado das pessoas, dos amigos que me demandaram, não à toa. Vocês bem sabem, quem fez questão de trazer o Juca para advogar para o Braga Neto, quem fez questão de trazer o Vilardi para engrandecer ainda mais, se juntar ao time dos advogados do presidente Bolsonaro. Então eu sempre sou um amigo que vou trazer. Quando o presidente tomou uma facada, fui eu que levei o médico. Então eu vou ser sempre um amigo das más horas, eu vou ser sempre um amigo voluntarioso, eu vou ser o cara que quando tiver ninguém eu vou estar. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não tolero esse tipo de coisa, de ter que vir aqui na Polícia Federal, do qual eu respeito, do qual eu tenho admiração. Não está correto o que fizeram comigo. Não é correto o que fizeram. Esse contato com o tio do Mauricídio se deu depois que ele já tinha firmado o acordo de Tio? Qual tio? O senhor não falou do Lorena Cídio? É o pai. O pai dele? É o pai, o general. Isso se deu depois que ele tinha... Não, o campeonato foi... Se o campeonato foi terceira semana de agosto, entre 20 e 30 de agosto, eu acho que a delação foi nesta época ou em setembro que foi firmado a delação. Mas de todo modo, eu sempre procurei estar perto para saber se precisava de alguma coisa, o que não significa que eu estou tumultuando a investigação. Eu tenho carinho pelo Cid, tenho carinho pela esposa, tenho carinho pelo pai, do qual eu convivi algumas vezes que eu fui para os Estados Unidos no governo. Então, uma coisa é tumultuar, atrapalhar, obstrução de justiça. A outra coisa é ser um amigo de quando precisa. Então, tem que separar as coisas. Não tem que... não se pode confundir as coisas. Então, eu terminei o meu depoimento, do qual eu não pude trazer uma cópia aqui hoje, repudiando de forma veemente